O mar não quer se acalmar quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os teus planos. Paz do Senhor. Já vou te chamar, pastora. Eu creio em ti. Vamos entrando aí, glorificando ao Senhor. Paz do Senhor, Gabi. Esperar mais uns minutinhos. Paz do Senhor. Wender Regiane. Do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu pastora. Nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar, pois eu sei o tempo certo, a vitória. Paz do Senhor, pastora. Tudo bem? Graças a Deus. Amém. O som legal aí? Esperar só mais um pouquinho, tá? Ok. Glória a Deus. Vou deixar um pouquinho aqui. Glória a Deus. Eu vou começar orando ao Senhor, entregando essa live nas mãos do Senhor, porque toda honra, toda glória sejam dadas a Ele. E tenho certeza que o Espírito Santo nos guiou e vai nos guiar até o final dessa live, porque é a glória do Senhor. Amém? Então vou orar nesse momento, apresentando nossas vidas, apresentando as pessoas que o Senhor está trazendo nessa live, que o Senhor venha colocar palavras remas na nossa boca e que você possa ser muito usada pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Amém. Pai amado, Pai querido, nessa noite, Pai, eu convido o Espírito Santo do Senhor a fazer parte dessa live, Pai. Pai, que essa live não possa ser apenas mais uma live, mas possa ser a live que o Senhor separou, preparou para aqueles que precisam ouvir essa palavra, Pai. Nesse momento eu entrego, Senhor, a vida da pastora Cíntia. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha usá-la poderosamente, que não saia nada, Senhor, da boca dela, a não ser que venha do Senhor. Porque quando nós estamos alinhados aos céus, o Espírito Santo age através de nós. Por isso, Espírito Santo do Senhor, age, Senhor, através da minha vida, da vida da pastora, que nós somos vasos, Pai. E eu entrego cada vida que entrar nessa live, que todos possam sair daqui cheios do Teu Espírito, cheios da Tua palavra, que não venha somente ouvir essa palavra, mas venha praticar, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, porque a Tua presença, eu sinto a Tua presença já nessa live. E eu te agradeço, Senhor, por estar aqui, pelo privilégio, Pai, de podermos ter essa liberdade de falar do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou só ler uma passagem aqui, pastor, e já vou passar a palavra para você. Lá em Gálatas 4:7 diz o seguinte: assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Eu amo essa palavra, né? Porque hoje nós vamos falar sobre paternidade, né? O pai, aquele pai cuidadoso que cuida de nós, ele é misericordioso, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, ele sabe de todas as coisas. Antes mesmo de chegarmos aqui nessa live, o Senhor já sabia, já sabe o que nós iremos falar, porque ele está no controle de todas as coisas. E lá também,
Lá em João 1,12, diz o seguinte: mas a todos que o receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filho de Deus. Né? Foi uma obra de amor que ele fez por nós, né? Porque Deus, ele é amor. E aonde a presença do Senhor, aonde o amor de Deus, ele está na nossa vida, o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, todo medo vai sair, tudo aquilo que não provém do Senhor, porque Ele está em nós. E esse cuidado do Senhor para com nossas vidas, que nós iremos falar hoje. Porque a presença de Deus, o cuidado da parte de Deus, Ele tem cuidado tanto das nossas vidas, né, nessa pandemia aí, ele tem nos guardado, nos protegido, nos livrado de todo mal. E quantas pessoas não conseguem sentir esse amor? Quantas pessoas não conseguem sentir essa real presença do Senhor através do cuidado, da proteção, o cuidado de nos guardar, das misericórdias deles para com a nossa vida. Então, essa paternidade que me constrange, esse amor do Senhor, é tão grande, é tão real nas nossas vidas quando nós cremos, quando nós aceitamos esse amor. É real nas nossas vidas. E nessa noite eu quero te convidar a se conectar nessa live e deixar tudo de lado e a sentir a presença do Pai, a sentir esse amor do Senhor que invade as nossas vidas. Eu tenho certeza que através dessa live o Senhor vai demonstrar através da palavra que o Senhor colocou no coração, que gerou no coração da pastora, esse amor que você está precisando. Porque quando você sente esse amor, você não sente mais medo. Você se sente protegido, guardado, guiado pelo Senhor. E é esse amor que eu quero compartilhar, que nós queremos compartilhar, para que você não só ouça esse amor, mas para que você viva esse amor. E que esse amor esteja presente na tua vida diariamente. Amém? Eu quero agradecer ao Senhor pela tua vida. É uma honra tê-la aqui no Instagram. Quando você aceitou, eu glorifiquei muito ao Senhor, né? Porque eu admiro muito, já conhecia pessoalmente lá na nossa igreja. E foi uma honra. Você foi muito usada pelo Senhor. E eu tenho certeza que hoje também você será e continuará sendo um instrumento na mão do Senhor. Então, eu desejo mesmo que o Senhor te abençoe, que o Senhor venha guardar a tua família nessa noite, protegendo e livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Passo a palavra. Obrigada, linda. Eu, assim, não tenho nem palavras para agradecer. A honra é minha. Estou muito feliz de poder estar participando dessa live com vocês. Confesso para você que no dia que você me mandou os temas, né, que a gente poderia estar trabalhando, meus olhos bateram em paternidade. Eu até tentei mudar, mas acabou falando, não, é paternidade. Por quê? Porque é algo que eu me identifico, é algo que eu história com esse tema, que mexeu muito com a minha vida. Creio que várias pessoas que estão aqui nessa live também se identificam com esse tema. Só quero deixar assim, em aberto aqui para vocês que quando eu mandei os convites, né, no WhatsApp, convidando para participar da live, algo que me marcou muito, me surpreendeu até, foi a devolutiva muito rápida das pessoas em dizer: nossa, que legal, eu quero participar, eu quero assistir, se der para me participar, eu vou participar, porque eu tenho algo, eu preciso descobrir muita coisa sobre a paternidade, eu não tive o pai. Eu quero saber se isso me causou alguma sequela, alguma consequência, algum impacto na minha vida. E até hoje eu acho que aconteceu, mas eu queria ter certeza. Eu vou participar da live. Nossa, Deus não faz nada porque a gente quer. Ele faz tudo na direção e na perfeição porque ele tem feito. E eu quero, nessa noite, agradecer primeiramente ao Senhor, a você, e pedir a Deus que eu realmente possa ser bênção na vida dessas pessoas que estão aí esperando ouvir algo, não da pastora, da psicóloga, mas de Deus, da vida dela. Mas eu costumo sempre dizer, eu não tenho como eu separar a pastora de psicóloga, né?
torna uma os seus conhecimentos em cada parte, né? E que junta para poder abençoar outras pessoas. E quando se fala, Esther, desse tema paternidade, eu falo que é um tema de extrema importância para as nossas vidas. Porque hoje, no Brasil, eu estava até pesquisando, cerca de 6% das crianças que nascem, elas não têm o nome do pai no registro. Elas não conhecem esse pai, elas nunca viram esse pai, e muitas outras nunca vão chegar a ver, até porque no decorrer do tempo esse pai vem a falecer. E eu lendo alguns artigos e eu vejo que como que isso marcou a vida dessas crianças. Como que isso marcou a vida dessas pessoas. Como marcou a minha. Porque eu também sou uma pessoa que não tem o nome do meu pai no registro. Então eu entro nesse índice também. Eu não conhecia o meu pai. Eu não sei quem é o meu pai. Mas eu conheci o pai dos pais, que me ama. Esse é o nosso Deus. E que ele vem e supre toda essa falta que esse pai, que eu não conhecia aqui na Terra, mas ele vem e preenche esse vazio dentro de mim. Mas eu vou ser bem sincera para você, não foi algo fácil. Foi algo assim que passei no processo. E eu queria compartilhar um pouquinho com você hoje, com vocês que estão aqui nesse processo, que de repente tem muitas mulheres que estão aqui nos assistindo que já passaram ou que estão passando nesse processo. Porque eu não sabia que muitos dos meus comportamentos, muitas das minhas atitudes que eu tomava tinha a ver por eu não ter tido um pai, consequência dessa ausência paterna. E você sabe quando é que eu fui descobrir isso? Quando eu comecei a fazer faculdade. Comecei, não, já estava terminando a faculdade, e o meu professor chegou para nós, acho que era um dia de quinta-feira, e ele falou assim, olha, nós vamos começar a fazer o pré-projeto, já preparando para o TCC. Só que o pré-projeto é individual. Então, só no segundo bimestre que vocês vão entrar em trio, que vai ser para fazer o TCC. E ele falou assim, então você vai ter um tema para você trabalhar no pré-projeto e vai colocar na minha mesa. Se você não conseguir pensar hoje, você coloca amanhã, porque a gente tem aula com ele na quinta e na sexta. Eu fui a primeira que cheguei na mesa e coloquei o tema. Aí ele olhou para mim, ué, mas já? Todo mundo discutindo o tema, conversando, né? Eu falei assim, sim, já. Você não quer pensar um pouco? Você tem até amanhã, se você quiser. Eu falei, não, eu quero trabalhar esse tema. E o tema era as consequências que a ausência paterna pode causar na vida da mulher adulta. Ou os impactos, né, que essa ausência pode causar. Porque quando você faz uma pesquisa, você está procurando ali que ela venha te trazer uma resposta, né, com base científica, se aquilo que você está sentindo, que aquilo que você quer descobrir realmente faz sentido e tem base teórica e é real. E quando eu comecei a investigar esse assunto, eu comecei a pesquisar sobre a paternidade, eu comecei a identificar em mim como é que eu posso te explicar? Um comportamento que eu não sabia lidar com a rejeição. Eu não sabia lidar com as pessoas que se afastavam de mim, às vezes não era nem por mim ou por algum outro motivo, mas eu já achava que a pessoa me rejeitava. Meu Deus. E aquilo eu sofria muito, 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 porque eu achava que todo mundo que se afastava de mim era porque elas estavam me rejeitando. Eu tinha uma baixa autoestima muito grande. E eu também não sabia até então que aquilo tinha uma relação a ver com a ausência paterna. Naquele momento também eu quis saber, no meu trabalho, né, se a ausência paterna tinha alguma relação ou poderia causar algum impacto na minha vida em relação à insegurança. Eu me sentia muito insegura. E você tem tudo a ver. Porque o pai é aquele que traz segurança. Não é? O filho é aquele que chega para o filho no momento que o filho acha que ele não é nada, que ele é feio, que ele não vai conseguir. E o pai fala, não, você pode. Você é meu filho. Eu estou com você. Né? Você vai conseguir. Não tem aquele filho que vai prestar o vestibular? Ai, pai, foi seguro. Que eu vou conseguir. Aí o pai pega ele pela mão, leva lá na porta, né, onde ele vai prestar o vestibular, e fala, eu tô aqui fora te esperando, tá torcendo por você, ele tá te passando para você o quê?
uma segurança. Tipo assim, como eu posso dizer, você não está só. O seu pai está com você. E eu passei pela escola, eu passei pela faculdade, eu entrei na igreja e eu não tive meu pai. Então, eram momentos marcantes da minha vida que eu me deparava sozinha. Mas você não tinha mãe? Sim. Mas o papel de pai, ninguém substitui. Não. Não, Cíntia, como assim? Mas se não. tiver um tio que faz o papel de pai, se tiver um padrinho, sim, ele pode estar ali te cuidando de você, pode estar ali mostrando para você que te ama, mas você sabe lá no fundo que aquele é o seu genitor, ele não está ali. Você vai respeitar, você vai honrar aquela pessoa que está ali cuidando de você, mas você lá no fundo sabe que aquele que você queria que estivesse não está. E É nesse verdade. momento é onde bate em nós uma sensação assim de: será que meu pai me abandonou? Por quê? Por que ele me abandonou? Será que a culpa é minha? Eu falo isso por mim. Eu me fiz muitas perguntas. Será que meu pai me abandonou? Porque a culpa era minha? Mas como minha, se ele abandonou minha mãe, eu não tinha nem nascido. Como que a culpa é minha? Mas a gente cresce carregando aquilo dentro de nós, como se aquela culpa fosse nossa. E nesse projeto que eu fiz, eu fui estudando vários artigos, que a gente tem que estudar vários artigos, porque nós temos que ter um embasamento teórico ali para aquilo que a gente está falando. Não pode ser o que eu acho, né, o que eu penso. A gente tem que ter um embasamento. Então, a gente vamos estudando várias pesquisas, pesquisando, e a maioria das pesquisas que a gente estudou, que a gente leu, elas relatavam para nós praticamente a mesma coisa, que a ausência paterna, ela já vem causando impacto desde a infância, vindo para a adolescência, vindo na fase que a pessoa já entra na juventude, Sim. e até chegar na vida adulta. E foi quando eu percebi que realmente, desde a infância, eu já tinha sido impactada, esses impactos vieram sobre mim. Por quê? Eu era uma criança muito rebelde. Mas aquela rebeldia era um modo de eu dizer que eu estava chamando a atenção porque eu não me sentia amada. Uhum. Eu não me sentia amada. E eu queria saber por que meu pai não me amava. Eu não queria saber se minha mãe me amava, se meu tio, se minha irmã. Eu queria saber por que o meu pai não me amava. Então, acabava acontecendo o quê? Eu tendo alguns comportamentos de rebeldia, a ponto de, às vezes, ouvir minha mãe dizer: menina, você é a ovelha negra da família. Você é muito rebelde. Mas, naquele momento, o que eu estava querendo? Eu estava chamando a atenção para uma dor que estava dentro de mim, que era um vazio que eu queria que fosse preenchido. Entendo. Mas como preencher aquilo por alguém que não queria fazer parte? Meu- Como? Se esse alguém estava longe e ele decidiu não fazer parte da minha vida. Só que a gente é criança. A gente não entende isso. A gente não entende. Aí a gente vem para a adolescência. E quando a gente chega na fase da adolescência, a gente começa a ter alguns comportamentos delinquentes, não tem? Que a gente vira aquela coisa assim: ah, fulano tá bebendo, eu vou beber um pouquinho. Ah, fulano tá no rock, eu vou pro rock também. Preenchendo também aquele vazio com coisas que a gente acha que naquele momento vai suprir aquele vazio que está dentro de nós. Mas não supre. Não. Não supre, porque naquele momento você simplesmente está tentando preencher e saber o porquê que você foi abandonada. E vocês vão entender o porquê que eu estou focando nessa questão do abandono. Porque a questão do abandono, ela vem conosco até na fase adulta, a ponto de, no momento que você começa a se envolver com alguém, eu falo a mulher, a namorar com alguém, você se torna tão dependente daquela pessoa que você acaba aceitando até viver em um relacionamento abusivo, porque você não quer que aquela pessoa te abandone também. Você começa a aceitar algumas coisas que você não aceitaria se aquele vazio não existisse dentro de você.
Tem muitas mulheres, hoje, que elas costumam, nós fizemos até pesquisas, entrevista com algumas mulheres, e uma que me chamou a atenção, que ela diz assim, eu tive por anos relacionamento com homens mais velhos, porque eu procurava neles o meu pai. Já ouvi Eu também. procurava neles segurança. Eu Uhum. procurava neles proteção. Não era nem tanto porque amava, é Sim, porque transferia para aquela pessoa aquilo que ela queria ter recebido do pai e que ela não recebeu. Quando a gente fala desse abandono, a gente acha assim que é somente aquele abandono, como é o meu caso, de nunca ter conhecido o pai, de nunca ter visto o pai. Mas nós também temos aquele abandono onde o pai está dentro de casa, e é mas não tem ausente. um afeto, não Meu tem um Deus. afeto, não tem um carinho, não tem um diálogo com a filha, não tem um diálogo com o filho. É um pai presente, mas ao mesmo tempo ausente. Uhum. E é isso que também traz, nós descobrimos também através dessa pesquisa que nós fizemos nessa entrevista, que isso também causa impactos na vida da pessoa. Como que você vai viver dependendo do outro e você não sabendo lidar com as situações sozinha? Como que você vai viver uma vida aonde você sempre vai ter que depender de alguém? Ok. E quando esse Meu... alguém diz que você assim, chega, basta, não quero mais, a pessoa se desespera, sabe por quê? Porque ela vai pensar assim, o que eu vou fazer da minha vida? Fui abandonada novamente. Então o problema está comigo. Não é com meu pai, o problema realmente é comigo. Porque até aquela pessoa de envolvimento também me abandonou. E isso é algo muito sério. E que Sério? hoje tem muitas mulheres que estão nos assistindo que podem estar em algum relacionamento abusivo que não conseguem se desligar, se desvincular. Elas estão ali dependendo daquela pessoa para se sentir amada, dependendo daquela pessoa para se sentir importante, Meu mas não Deus. percebendo que aquela pessoa também pode estar lhe fazendo mal. Sabe como? Não tem a pessoa que sofre violência verbal, que a pessoa está ali o tempo todo sendo agredida verbalmente? A Sim. pessoa não me dando conta que ali também é uma agressão que ela está sofrendo. É uma É. violência psicológica também que ela está sofrendo. Mas ela acha assim, não, eu não posso sair desse relacionamento porque ele foi o único que cuidou de mim. Ele foi o único que me quis. Meu Ele Deus. foi o único que preencheu esse vazio dentro de mim. Mas será que preencheu mesmo? Ou você simplesmente está no relacionamento aonde você está buscando no outro aquilo que está faltando em você e que você nunca vai encontrar no outro. Oh, E você vive num relacionamento aprisionada. E isso é o que eu quero chamar a atenção hoje. Eu creio que na live que a maioria das pessoas que estão são mulheres, é. né? Eu creio que hoje é o Senhor chamando a sua atenção para que você, sabe, tenha um insight aqui agora neste momento, caia a ficha, assim, e você Nome comece a de sentir Jesus. se o que você está vivendo hoje é um relacionamento abusivo ou não, e por que você ainda aceita estar nesse relacionamento, e Oh, se isso tem a ver com a ausência paterna. Se você está transferindo por outro aquilo que você não teve do seu pai. Mas você sabe o que mais me marca, Esther? O que mais me preocupa hum. é que essa ausência paterna causa em nós um distanciamento, muitas das vezes, com o nosso Pai Celestial. É Porque a verdade. gente acaba olhando para Deus como a gente olha para esse Pai. Sabe assim? Que Deus não me ama, eu não sou importante para Deus, É eu não verdade. sou nada. Eu ouço muito isso. Meu Deus. Você ouve isso muito e eu ouço também. Eu ouço isso também. E a pessoa começa a assimilar a ausência daquele pai com Deus. Por quê? Porque o pai, ele não está presente. Mas nós não vemos Deus, mas sabemos que Deus existe. Então, quando a pessoa Glória. não vê Deus, acha que Deus está muito longe. E se ele está longe é porque ele não se preocupa comigo. Mas quem disse que Deus está longe?
Deus está perto. Verdade. Deus está do nosso lado. E às vezes tem pessoas que ela tem dificuldade de se relacionar com Deus como pai. Uma das colegas minhas que fez o TCC comigo, eu não sei se ela vai entrar aí na live aí, ou ela pode ouvir depois, ela também é cristã, e na época que ela começou a entender, né, que aquela ausência do pai na vida dela estava causando alguns impactos na vida dela, ela já tinha lá para os seus 20 anos, e ela ainda não era cristã. E ela ouvia as pessoas falando assim, ah, meu pai, paizinho lindo. Ela falava com a gente comentando no momento do trabalho, que ela se revoltava. Como? Como paizinho? Que falta de reverência. Não, Deus não é paizinho, não, ele é Senhor. Ela não conseguia colocar Deus no lugar de pai. É só aquele Senhor que está lá no céu julgando a gente, né? Até como aquele carrasco que castiga, né, se fizermos as coisas erradas, e que ele é distante de nós, que nós não podemos alcançá-lo. Oh, meu Deus. E então, aquilo mexia tanto com ela, que quando ela aceitou a Jesus, ela foi num retiro, né, espiritual, e quando chegou nesse retiro espiritual, tinha uma ministração que fala, que eu já participei também, sobre paternidade. E aí ela via as pessoas falando, fala com seu pai, fala com seu pai que você está querendo. O seu pai está te ouvindo. Fala com seu pai que você ama ele. E ela falava que ela pegava o travesseiro e ela socava. Não, eu não amo, eu não amo, eu não amo. Eu não amo ele, ele me abandonou. E ela gritava. Por quê? Ela não conseguia diferenciar quem era o pai que a mulher estava falando. Sim. Que a pessoa que no retiro ali, ministrando, né? No caso, era uma pastora. Ela não conseguia diferenciar que aquele pai que a pastora estava falando era nosso pai celestial, era nosso Deus. E ela falava assim, que ela socava tanto aquele travesseiro que ela dizia bem assim, se ele me ama mesmo, e ela começava a gritar, por que ele me abandonou? Por que ele me abandonou? E essa pessoa ouviu. E essa pessoa então veio até ela e disse, não estou falando do seu pai, do seu genitor. Eu estou falando do seu pai, que é o pai dos pais, que é o seu Deus. E que ele está aqui, ele te ama assim. Foi quando ela entendeu que tinha um Deus, que era o pai dela, e que ela era filha de Deus, e que ela era amada dos olhos do Senhor, e que Deus não poderia depender. E que ele era a sua única segurança. Que ele poderia dar direção para ela, porque ela estava perdida. Glória Isso me muito, nos marcou na realidade, né? Porque nós, em 3 fazendo trabalho, cada um começava a contar um pouquinho da sua história e a gente identificou muito que realmente, para a gente ter essa ligação com Deus, a gente teve que romper muitas barreiras. Nossa, verdade. E é muito forte, isso é real. Isso aconteceu comigo. Eu não estou falando que aconteceu com outra pessoa, estou falando que aconteceu comigo. Mas, nossa, você é pastora, sim, mas quando isso, o abandono aconteceu, quando eu fui rejeitada, né, pelo meu pai, eu ainda não era cristã, eu era uma criança. Mesmo se eu fosse cristã, eu ainda não teria entendimento de entender que ali foi a escolha dele. Ele escolheu não me ter por perto. Mas eu também, quando eu comecei a entender, eu tomei uma decisão, sabe, Esther? Sim. De falar, se ele me quer por perto, eu também não preciso correr atrás dele. Porque foi uma escolha dele. Sim. Mas eu preciso romper com a minha vida. Mas eu também decidi, sabe o quê? Eu preciso me aproximar de um pai que ele nunca vai me abandonar. Glória a Deus. Ele nunca vai me rejeitar. Isso é verdade. Eu vivi aquela frustração, aleluia, e eu lancei tudo sobre Deus. Glória. E falei, eu não vou atrás do homem, mas eu vou atrás do Senhor. Eu não vou ficar me dependendo de um homem como pai, mas eu vou depender do Senhor. A minha emoção é muito forte. É lindo esse amor. Esse amor nos constrange, né? Quando nós nos entregamos, né? Quando nós aceitamos esse amor e vivemos esse amor, igual eu falei no início, ele faz isso aí. Com certeza. E ele nos cura. O melhor de tudo é que com certeza.
Eu lembro que quando nós fizemos o TCC, nós queríamos descobrir se a ausência paterna tinha alguma relação com a insegurança da mulher, com a baixa autoestima e com a dependência que ela tinha por outras pessoas. E nessas entrevistas que nós fizemos com as mulheres, nós entrevistamos na época 6 mulheres, somente uma, ela disse que a ausência paterna para ela não teve nenhuma diferença, não teve nenhum impacto na vida dela, pelo menos que ela percebeu, não. Uhum. A gente aceita, porque se a pessoa está dizendo, a gente vai aceitar o que a pessoa está relatando para nós. Mas as outras mulheres que nós entrevistamos, todas elas falaram, realmente, no decorrer da minha vida, eu sempre tive dificuldade, me sentia muito insegura, sempre me sentia com baixa autoestima, e sempre procurei estar perto de alguém, mesmo que esse alguém não quisesse que eu estivesse perto. Uma dependência, não tem? Eu sempre estava dependendo de alguém. Eu dependia de alguém na escola, eu dependia de alguém no trabalho, eu dependia de alguém quando eu entrei na igreja, mas era aquela dependência não saudável, sabe? É aquela dependência assim, eu não sei fazer nada sozinho, porque eu preciso sempre ter alguém que esteja sempre me cobrindo, que seja alguém sempre me mostrando que está comigo. E aí eu até relatei para as nossas colegas no trabalho que como que isso fez parte da nossa vida por muito tempo e como que a gente demorou a perceber isso. Como que a gente demorou? Porque, Esther, eu me deparei em um momento, na própria faculdade, que a gente formou um grupo, né? Toda faculdade, você sabe que acaba formando os grupinhos, né? E a gente formou um grupinho sempre de 5. E teve uma época que acabou assim, esse grupinho desvinculando um pouco, né? Se afastando um pouquinho. E eu não soube lidar com isso. Não soube lidar, porque eu achava que eu era totalmente dependente daquele grupo. E quando o professor separou e fez uma dinâmica na sala que me mudou de um grupo, eu fiquei totalmente perdida. Totalmente perdida. A ponto de eu perder noite de sono, de pensar o seguinte, amanhã é dia de eu apresentar trabalho e eu não estou com o meu grupo. Ó a dependência ali. Porque eu achava que eu conseguia apresentar um trabalho bem, não era pela minha capacidade porque eu estudei. É porque eu estava fazendo parte de um grupo. E esse grupo me abraçou. Sabe? Esse grupo me amou. Você se sentiu amada, né? Amada! Mas sabe o que eu descobri? Que mesmo eu estando em um outro grupo, eu também me sobressaí no momento que eu fui apresentar o meu trabalho. Glória a Deus. Fui elogiada pelo meu professor. Glória a Deus. E entendi que isso estava somente dentro de mim. Mas que eu poderia me desvincular daquilo sem me causar dor. Sim. Sem me causar sofrimento. Mas a gente falando parece algo tão assim, no estralar de dedo, mas não é. É um processo, né? Que é um processo. É um processo. Eu falo para você que até hoje, eu tenho 41 anos. E às vezes eu me deparo em algumas situações que eu não sei ainda 100% lidar com a questão da rejeição. Meu Deus. Sim. 100%. Tão forte que isso é na minha vida. Mas como? Você é uma psicóloga? Sim. Mas também tenho que tratar também daquilo que está dentro de mim, que eu vejo que eu preciso levar para terapia. E que já está sendo. Mas antes de eu levar para terapia, eu levei para papai. Eu levei para Deus. E eu falei com Deus, falei, Senhor, eu posso ser rejeitado por homem, por mulher, por qualquer pessoa, mas pelo Senhor, eu sei que eu nunca vou ser. Eu nunca vou ser. Todo momento que eu precisar, o Senhor vai estar de braços abertos para mim. Todo momento que eu precisar, o Senhor vai me acolher. Foi quando, naquele momento, eu posso dizer para você que foi um divisor de águas na minha vida quando eu fiz essa oração a Deus. Que eu disse para o Senhor o seguinte,
Todos podem me rejeitar, menos o Senhor. Aleluia. E naquele momento que eu estava ali falando com o Senhor sobre isso, eu senti uma paz muito grande no meu coração, muito grande. Eu me senti abraçada pelo Senhor, eu me senti amada pelo Senhor, eu me senti cuidada pelo Senhor, a ponto de eu dizer assim, nitidamente em voz alta, eu sou amada, eu sou amada. Mas você não falou, Cíntia, que você ainda até hoje, você tem uma dificuldade em questão da rejeição? Sim, quando eu me deparo com aquilo, mas eu já consigo dominar e perceber e falar, epa, isso não faz parte da minha vida. Aleluia. Isso não faz parte da minha vida. É totalmente diferente de você perceber e aceitar aquilo. Eu percebo e já não aceito. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Pode falar, Esther. Não, eu falei superação. Sim, palavra, superação. Só que para você chegar nesse processo de superação, eu tive que passar, primeiramente, por um processo de cura com o Senhor, sim, terapia, que é fundamental também, terapia, para a gente poder conseguir se conhecer um pouquinho melhor, se conhecer um pouquinho daquilo que está nos trazendo sofrimento, daquilo que está nos trazendo dor. E muitas das pessoas que de repente estão aqui hoje está sofrendo, às vezes até se já identificou o porquê desse sofrimento, mas essa pessoa acaba não buscando a ajuda necessária para lidar com esse sofrimento, porque se ele procurar essa ajuda, ele está reconhecendo que esse pai que o abandonou está fazendo falta. Que esse pai que o abandonou está mexendo com ele. E a pessoa quer falar o seguinte, não, isso é passado. Eu nem lembro mais dele. Nem sei quem ele é, se eu ver na rua, nem passo do outro lado. Mentira. Mentira. Porque o sofrimento que existe dentro de nós, ele precisa ser tratado. E para ele ser tratado, precisa mexer na ferida. E para mexer na ferida, você tem que falar sobre aquilo que está te ferindo. E se o assunto for do pai, fale do seu pai. Fale do seu pai. Porque se você não fala daquilo que te faz sofrer, você não consegue tratar aquilo que está te trazendo sofrimento. E isso é algo que eu quero chamar a atenção das pessoas que estão nessa live, que eu creio que a maioria aqui que está participando dessa live são pessoas cristãs, né? Que você entenda que não é porque você é cristão que você não pode procurar uma ajuda psicológica. É verdade. Há muito preconceito com isso, né? Eu ouço coisas, as pessoas têm muito preconceito, né? Porque, primeiramente, o mais difícil é você reconhecer que você precisa. E tem pessoas que têm medo, eu ouço muita pessoa falar assim, que tem medo de reconhecer porque é como se mostrasse o lado frágil deles. E todo mundo tem, todo mundo precisa ser tratado. Mas para você ser tratado, você precisa primeiramente reconhecer e ver que você precisa. E tem pessoas que não gostam de mostrar essa fragilidade, eu percebo muito isso. E tem pessoas que podem até reconhecer essa fragilidade com pessoas íntimas que conversam comigo, mas não tem atitude, não tem força para poder procurar um psicólogo ou fazer alguma terapia. E o que você aconselharia, assim, a essas pessoas a tomar essa atitude, né? Primeiro tem que reconhecer, porque se você não reconhece, você não consegue romper isso aí, ser ajudado. Mas o que você diz hoje para as pessoas, assim, você reconheceu, ótimo, mas essa força de dizer, dá um passo, eu vou procurar. É você não olhar para o que o outro vai pensar de você. Mas você perceber que se aquilo está te trazendo sofrimento, é você que tem que procurar ajuda. É você que tem que dar o primeiro passo. Por que nós estamos falando aqui? Existe muito um tabu, né, sobre a pessoa procurar um psicólogo. É verdade. Porque se eu procuro um psicólogo, é porque eu tô doido.
Eu sempre costumo falar na clínica o seguinte: você tem que procurar, não é porque você está doido, é porque você está querendo cuidar da sua saúde mental para que você não se desestabilize, porque a palavra doido ainda é algo que é fora do padrão. O que é doido para você? Meu Deus. E olha como é que a pessoa vem com um senso comum doido, gente, é algo assim. Você para e pensa, é doido que a pessoa ainda diz assim, doido jogar pedra no outro ainda. Quem vai procurar pessoa, quem é doido está jogando pedra. Gente, por favor, nós estamos já no século XXI. O tabu já foi quebrado há muito tempo. Você tem que procurar porque você está identificando que você precisa cuidar da sua saúde mental como você cuida do seu corpo. Você não faz uma prevenção para um câncer de mama? Você não vai lá e faz uma mamografia? Você não faz uma prevenção, né, com um preventivo para olhar o seu útero? Por que você não vai cuidar da sua mente? Por que você não vai cuidar? Sendo que daqui vem muitas doenças que refletem no nosso corpo. É verdade. E às vezes a pessoa não percebe que muitos dos sintomas que elas estão sentindo não é nem físico. A maioria das vezes vem porque ela está sofrendo com algum tipo, né, de doença psicológica. Como uma pessoa que sofre ansiedade. Ela vai ter vários sintomas. Muitos vão ter secura na boca, outros vão ter um nó na garganta, outros vai ter palpitação, aperto no peito. Aquele sinal que aquele corpo está dando é o quê? Que tem algo que está disfuncional ali e que precisa ser tratado. Então, se você está percebendo que tem algo disfuncional na sua vida, por que não procurar ajuda? Por que não procurar? Independente se A ou B vai dizer para você, você está doida para você ir para psicólogo? Você fala assim, não, eu estou indo porque eu percebi que eu preciso cuidar da minha saúde mental. Assim como eu cuido do meu corpo. Eu preciso cuidar, né? Então, o meu conselho é não olhar para o que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar. Porque quem está no sofrimento é você, não é o outro. É verdade. O outro vai cuidar dele, mas você tem que cuidar de você mesmo. Por muito tempo, Esther, eu passei por um sofrimento que não era um sofrimento que eu poderia explicar com palavras. Era um sofrimento na alma, a ponto de eu desejar a morte, a ponto de eu dizer assim, para que viver? Para que viver se ninguém me ama? Para que viver se eu não sou amada? Para que viver se eu realmente fui rejeitada? E eu tentar mesmo, já vou dizer para você aqui, para todos que estão aqui nessa live, para você ter uma noção de que como o sofrimento causa em nós uma dor tão grande que a gente pensa até em tirar a nossa própria vida. Meu Deus. A ponto de eu chegar e falar assim, amanhã, eu vou dormir hoje, mas amanhã eu vou tirar minha vida, porque eu não aguento mais sofrer. Eu não aguento mais sofrer. Mas até então eu não identifiquei o porquê daquele sofrimento. Como eu te disse, eu fui identificar o meu sofrimento quando eu comecei a fazer faculdade. Eu comecei a entender um pouquinho melhor de mim mesma, me conhecer um pouquinho melhor, que aí eu identifiquei e falei, é isso que está acontecendo comigo. É daí que está vindo o meu sofrimento. E foi daí que eu comecei a entender que eu também precisava de ajuda psicológica, porque até então eu não ia procurar. É porque eu achava que eu não precisava, que eu dava conta sozinha, que eu conseguia sair daquilo ali sozinha. Essa frase sua aí, a gente ouve muito, né? Eu dou conta. Não, Sim. não, né? Que abraçar tudo e fica sobrecarregado, porque a sobrecarga também acontece isso, né, ô pastora? Você querer fazer tudo achando que dá conta, né? Porque você não sabe dizer não. Muitas pessoas que eu percebo que conversam comigo, eu não sou psicóloga, mas muitas pessoas que conversam comigo, eu falo, vai procurar um psicólogo, você precisa, primeiramente, de Deus, e segundo, uma ajuda aqui, porque Deus deixou, né? Vocês são muito, né? Eu admiro muito. Eu comecei a fazer psicologia uma época, mas não pude, acabei indo para outra área. Mas assim, eu admiro muito porque para mim são anjos na terra, eu falo, né? E quando se tem
né, ser psicóloga e ter, né, ser serva do Senhor é uma união assim que eu admiro muito, né? Porque você junta aqui na terra e coisas ligadas no céu, porque há uma ligação, né? E essa frase sua aí é muito usada. Pessoas que estão se sobrecarregando muito e não percebe que são humanas, precisa respirar, precisa dar um tempo e precisa, né, fazer um planejamento, na verdade. Eu estou falando porque eu disse há umas semanas atrás, eu acho que eu estou sobrecarregada e eu reconheço isso, né? Eu quero fazer tudo, eu quero estudar tudo e pego um curso, faço isso, faço. Quando eu percebo, eu tava. Isso começou a atingir o meu físico, né? No meu físico, acaba atingindo o físico. E Sim. eu percebi, eu falei, nossa, eu preciso dizer não, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo falar não. Então eu tô tentando colocar isso na minha vida, dizer não. Eu preciso respirar, preciso dormir, eu preciso ter um tempo para poder, sabe? E isso também tá falando muito a minha vida também em relação a isso, né? Eu sou uma pessoa que eu não consigo dizer não. E quando eu digo não, eu sofro, você não tem noção como eu sofro. Tem uma paciente na clínica que ela chegou com essa demanda também de sofrimento de não saber dizer não. E era um sofrimento tão grande, que ela estava muito sobrecarregada. Você falou, me chamou a atenção. Ela não consegue falar não para nada, para ninguém. E quando ela chega a falar, aquele sofrimento dela é tão grande, que ela não consegue dormir. Aí na terapia, a gente trabalhando, né, passando para ela algumas informações, ela conseguiu entender, ela mesma conseguiu entender que ela precisava dizer não. Oh, E acho que na quarta sessão ela chegou e disse assim, doutora, eu quero te dizer uma coisa. Aí eu falei, o quê? Ela toda eufórica, né? Ela sempre chegava caladinha, eu falei, o quê? Aí ela, ai, eu disse não. Eu disse não. Eu falei, como assim? Ela, eu disse não pela primeira vez, você não tá me entendendo. Aí eu falei, tá, e como é que você sentiu? Ela, ai, foi um alívio, todo mundo, não magoei ninguém, eu não ofendi ninguém. As pessoas me entenderam e virou para mim ainda e disse bem assim, por que você não disse isso antes? Que isso estava te sobrecarregando. E aí ela falou, não, é porque eu não queria te magoar. E a pessoa respondeu para ela, e eu não queria te fazer sofrer, mas eu estava te fazendo sofrer porque você não me disse que você não poderia fazer aquilo. Então, tipo assim, se você não me fala, eu também não sei. E a partir do momento que a pessoa fala, o outro vai estar ciente daquilo que ela trouxe para ele, né? E ela ficou numa alegria, na alegria. Aí ela só falou assim, mas a pessoa falou, eu não posso dizer quem é, que era também, para mim também não vai dizer não para tudo, não. Era para me mostrar um negócio. Eu comecei a dizer não, 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 não. Tudo era não. E aí essa pessoa chegou, não, mas calma, vai devagar, né? Tudo não. Aí eu disse, não, tudo com moderação. Vai ter os não da vida, mas também vai ter o sim. E esse sim vai ser conforme o seu limite. Se ali está passando do seu limite, diga não. Não, não posso. Não, não dá. Não vai matar ninguém. E se a pessoa não te compreender, fazer o quê? é, É vida que segue. É vida que segue, porque você tem que entender que aquilo está fazendo bem para você, porque eu estou tratando dela. Ela é minha cliente, então a terapia é dela. Eu não vou tratar do outro, eu não sei nem quem é, eu vou tratar dela. Então, se aquilo ali para ela está fazendo bem, ela dizer não, então continue dizendo não, mas com limite, sabendo moderar o momento do não e o momento do sim. sim. Mas a pessoa acaba se sentindo tão aliviada que acaba, às vezes, não conseguindo diferenciar e querendo falar não para tudo. É verdade. Mas isso é muito legal, eles conseguirem equilibrar depois e ver que aquilo ali é algo saudável também, né? Eu falo muito questão dos pais dizer não para os filhos, é muito saudável, é algo que vai edificar a vida do filho. Se até Deus fala não para nós, porque Ele nos ama, então Ele sabe que aquela hora foi necessário dizer o não. Imagine nós.
É Porque verdade. também não. Eu E tô o não, aprendendo. Eu tô né? aprendendo. E o não faz parte da nossa vida, a gente tem que saber lidar com o não. Tanto falar não, como receber o não. Isso também a gente tem que entender, a gente tem que aprender a falar o não e a receber o não também. Porque tem muita gente que tem dificuldade de falar o não, mas também de receber o não. Porque para ela, ou para ele, tem que ser sempre sim. Que nem aquela criança mimada. Mãe, me dá isso, toma. Mãe, me dá aquilo, toma. Mãe, me dá aquilo. Aí quando a mãe fala não, a criança bia, quebra a casa, É quebra verdade. a casa de cabeça para baixo, simplesmente porque recebeu um não. Porque a vida toda não recebeu, sim. E aí, o que a mãe fez com aquela criança? A criança se tornou alguém sem limites. É verdade. E é uma das coisas que o pai traz para a criança, né? O limite. E quando a criança às vezes cresce sem esse pai, ele cresce muitas das vezes também sem esse limite. A mãe pode colocar o limite? Pode. Mas é um papel muito fundamental que o pai, que quem tem é o pai, né? De dar direção, de dar o limite ali dentro da casa para o filho. É o pai. Então, quando tem essa ausência ali, às vezes pode ficar um pouco nessa falta. Mas aí entra a mãe também e fala: não, o pai não está aqui, mas eu tô. Então eu vou dizer não. E Amém. se você gostar ou não, o não vai permanecer. Porque eu sei que esse não agora, neste momento, é importante para você. E É nós verdade. vamos, assim, tentar criar muitas crianças mimadas, e principalmente crianças que não sabem ter limites. É Não verdade. sabem. Crianças que não têm limites, elas são propícias a envolver com coisas erradas e principalmente, guarde bem isso na sua vida. Crianças sem limite, elas crescem na vida achando que elas podem tudo. Tudo. É verdade. E elas não podem. Nós não podemos, nós não podemos tudo. E quando ela cresce e ela percebe que ela não pode tudo, vem o sofrimento. Vem o sofrimento. É como se diz assim, a ficha caiu. Eu fui iludida por muito tempo. Agora eu estou vendo a realidade, eu não posso tudo. Não posso ter tudo. E aí vem aquele sofrimento, aonde o adulto chega na clínica relatando assim: doutor, eu estou sofrendo muito. Mas por quê? Qual o motivo? Você sabe identificar o motivo desse sofrimento? Ah, é que eu percebi que eu não posso tudo, que eu não consigo tudo e que eu tenho limites. Mas, gente, como assim todos nós temos limite? Mas a pessoa não sabia identificar isso porque sempre teve o sim fazendo parte da sua vida. Sempre, E sempre aí teve o sim. reflete a partir do crescimento, vai até para. É muito forte isso. A vida adulta. Isso vai refletir no casamento, vai refletir no trabalho, né? Vai refletir aonde ele passar, isso vai refletir na vida dele. Ele não ter limite, ele não saber lidar com não, e ele achar que ele pode tudo, e que quando ele perceber que alguém chega para ele e fala assim: você não pode, ele não sabe lidar com aquilo. Ele se frustra. E a frustração é uma das coisas também que traz grande sofrimento na vida da pessoa. Meu Deus. Porque ninguém gosta de ser frustrado. Ninguém gosta. A Verdade. palavra do Senhor de Deus, eles não podem ser frustrados na nossa vida. Mas os nossos podem. Por quê? O que vai prevalecer os sonhos de Deus, é a vontade de Deus. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. O que Sim, vai prevalecer é os planos de Deus, não os nossos. é verdade. Ok? Eu queria também, sério, a gente poderia estar deixando também aberto, porque tem as pessoas participando, de repente eles têm alguma querendo perguntar alguma coisa, ou se identificou com alguma fala nossa, se as pessoas poderiam estar fazendo algumas perguntas para nós, para a gente até interagir melhor na live também, né? Que eu fico só falando, acaba cansando as pessoas. Mas tá ótimo. Eu acho que você está abrangendo muitas áreas, né? Foi bastante áreas aí. Eu me identifiquei, igual eu falei. Estou aprendendo, né? Que eu tenho muito medo, né, de dizer não. Tem pouco tempo que eu estou dizendo e está sendo muito bom para mim. Eu estou ficando mais aliviada porque eu ficava tão sobrecarregada porque eu pensava assim, poxa, eu gosto tanto de fulano, se eu falar que eu não vou fazer,
ela vai ficar chateada. Aí não vai pedir mais para mim fazer, e eu gosto de fazer, né? E eu me torno uma pessoa assim que eu quero servir demais e acabo, né, trazendo algum. Reflete no meu corpo, né? Reflete. Mas quem quiser fazer alguma pergunta, pode colocar aí. Aí a Cíntia vai responder. Mas eu acho que é um tema muito forte, né? Eu acho que daria muito mais de uma live, né? Ah, muita. Eu lembro com muito carinho também de uma das entrevistas que a gente fez com uma das mulheres sobre a questão da ausência paterna, que eu perguntei para ela bem assim, que cada pessoa pegou 3 mulheres para fazer a entrevista, né? E essa ficou comigo. E a entrevista não podia ser presencial por causa da pandemia, né? E a gente acabei fazendo a entrevista por Online. vídeo chamada. Sim. Aí eu perguntei para ela, falei, bem assim, você acha que em algum momento, você percebeu que em algum momento essa ausência paterna na sua vida te trouxe algum tipo de sofrimento? Ela do nada, assim, na hora na videochamada, você tá doida, menina? Eu vou deixar isso mexer comigo? Eu vou nada. Ele é que perdeu não me conhecer. Olha quem eu sou hoje. Olha quem eu me tornei. Eu vou lá precisar de pai. Eu sou muito mais eu. E naquela hora eu fiquei assim, parada. É interessante a fala? É. Uhum. Mas será que por trás daquilo tudo ali também não tem uma pessoa que está se boicotando para não demonstrar realmente que tem um sofrimento ali por trás? É verdade. Porque ela é muito rápida. Que isso, menina? Tá doida? Claro que não, nem ligo. Quem perdeu foi ele. Mas aí você pode falar assim, mas de repente não trouxe nenhum dano para ela, nenhum impacto na vida dela. Mas eu falando, eu sinto falando, eu acho que é meio complicado não existir nenhum impacto na vida da pessoa. Você não ter a presença do seu pai na sua vida. Mas, enfim, se a pessoa disse, a gente vai ter que aceitar o que ela está dizendo. Mas naquele momento, analisando a resposta, a forma como ela respondeu, eu falei, epa, eu acho que ela está boicotando alguma coisa aí, que ela não quer mexer porque ela não vai dar conta. Se ela mexer na ferida, ela não vai dar conta. Tem uma pergunta aqui, eu não consegui ver o nome, eu continuo sendo muito dura com todos da minha volta. Gostaria de aprender a dizer sim. Como faço para chegar no sim? Já é o contrário de mim. É, o contrário. Na realidade, é foi o que eu falei, a gente tem que ter uma medida, né? Não vamos viver o tempo todo dizendo não e nem o tempo todo dizendo sim. Esse sim, que ela. Como é que é a pergunta que ela disse mesmo? Ela falou que é muito dura, né, com as pessoas. O que eu entendi é que ela só fala não, que ela é muito dura com as pessoas com as pessoas ao redor dela, e ela gostaria de aprender a dizer sim, que ela é muito dura. Sim, como? Ela avaliando a situação, analisando a situação, e naquele momento ali ela pode dizer sim, ela pode favorecer o outro de alguma maneira, por que não? Porque às vezes a gente só pensa em nós e acabamos não pensando no outro. É o que nós chamamos de quê? Empatia. Nós vamos ter o quê? Empatia. Quando você tem empatia, você se coloca no lugar do outro. E quando você se coloca no lugar do outro, você percebe que aquele sofrimento que o outro está sentindo vai mexer um pouco com você. E se aquele sofrimento está mexendo com você, vai te facilitar você dizer o sim. Você não pode ficar refém. Mas dizer sim é muito importante, porque você está demonstrando para o outro que você também está levando em consideração o que ele sente, o que ele está pensando e aquilo que ele espera de você. Eu acho que para você aprender a dizer sim, coloque em prática a empatia. Porque quando a gente é duro demais, a gente acaba não sendo uma pessoa muito empática. Então a gente precisa praticar a empatia. Você acha que, não sei se é o caso dela, mas de outras pessoas, o caso da pessoa ser muito dura, né, não ter essa empatia com as pessoas, você pode isso
ser um reflexo da infância, sempre levar não, aquele pai carrancudo, aquele pai que tudo dizia não. Às vezes a gente pode olhar para um lado, a criação, na verdade, né? Pode ser isso aí também, né? Ou Pode, não. com certeza pode, porque a criança, ela vem repetindo, né? O que ela vê dos pais. A criança vive muito na repetição. Então, ela, não sei o caso dessa pessoa que perguntou, que eu não estou conseguindo ver o nome. Eu também não Ela pode até consigo. falando para a gente um pouquinho sobre isso também. Que ela sempre cresceu dentro do ambiente aonde o não fazia muito parte da vida dela. Automaticamente, ela vai crescer dizendo não. Mas isso aí é algo que ela pode estar respondendo para nós, aí, se era esse o ambiente a qual ela viveu, ela cresceu, mas também pode ser um modo de defesa da pessoa, tá? Ela também pode estar analisando isso aí, de não sofrer, porque quando você diz não demais, você também está dizendo o quê? Eu não quero ter muito contato, eu não quero ter muita intimidade, porque eu também não quero sofrer. Você acaba criando o quê? Um bloqueio de defesa ali, para você se blindar para não sofrer. Entendeu? Então, eu espero que ela possa nos ajudar também dizendo aí se no decorrer da sua história, né, de vida, se ela viveu num ambiente onde o não fazia muito parte da vida dela. Ou se ela identificou na minha fala em questão disso ser um bloqueio de defesa mesmo, para ela não se ferir. Amém. É isso, Né? isso acontece muito. Eu convivo com pessoas, né, que têm muito medo de amizades, né? Não, é, eu conheço uma pessoa que eu questionei uma vez, né? Por que que você não se envolve com as coisas da igreja? Você tem esse dom de cantar, você tem uma voz linda, você tem esse dom de. E comecei a ver muitos dons, muitos talentos também na vida da pessoa. E ela me respondeu o seguinte: eu quero entrar na igreja, ouvir a voz do Senhor, ouvir o que Deus tem para falar para mim, embora eu não quero envolvimento, eu não quero sofrer. Eu não quero ter essa proximidade porque eu sempre levei muita ingratidão. E a ingratidão me fez me tornar assim. Então, ela é uma pessoa que está deixando de usar aqueles dons que Deus deu, que é nítido, porque a gente tem muita intimidade de falar pelo WhatsApp, de vez em quando ela fala assim: ah, eu estava ouvindo tal louvor, e aí eu falo: qual? E ela acaba cantando, e, gente, a voz dela é linda demais. E ela tem um talento assim que ela não percebeu. Então ela se abriu para mim, né? Que ela não conhece nem os nomes das pessoas na igreja, porque ela é membro, né? Mas ela vai e dá o amém, ela já tá lá na porta. Nem paz do Senhor dá para ninguém, porque ela não quer, porque lá atrás, né? Ela se envolveu demais e a gente sabe, não só no. Às vezes as pessoas acham que a gente se machuca, né? Só no ambiente externo, mas dentro da igreja também, porque dentro da igreja eu sempre falo que é um hospital. Pessoas estão ali para ser curadas, para serem tratadas. Não tem ninguém ali perfeito, né? Nós somos. Eu sempre falo que eu sou uma eterna aprendiz, né? Apesar de ter nascido e criado no Evangelho, mas eu nunca fui, né, nesses 43 anos, da forma que eu gostaria de ser, né, da forma que eu me dedico hoje à obra do Senhor. Então, a gente, não é porque a gente nasce na igreja que a gente não é filho de peixinho, peixinha, não é. Né? Então, a gente tem que realmente aprender a quebrar essas coisas e a quebrar essas barreiras. Então, achei, aí eu tô assim, ainda falando, você não acha que você deveria procurar um psicólogo, né, para se abrir? E até ela já, o bom que ela aceitou isso. Ela não é de São Mateus, senão eu já ia te encaminhar. Ela não é daqui, mas assim, ela já está tendo essa percepção que ela realmente reconheceu que ela tem dons e talentos assim que na igreja seria um estrondo, um trovão, né? Uma mulher assim fantástica e que precisa romper isso aí, né? Então, às vezes tem muitas pessoas que não só na igreja, mas no trabalho não se envolve muito porque se decepcionou ou porque foi mandando embora. Nossa, tantas coisas, né? Relacionamento entre amizades, na vida social, ela é uma pessoa que ela não sai socialmente com ninguém, né?
ela só ela, o marido e os filhos se envolve só assim, até em reuniões familiares ela não consegue dar fobia, ela já fica, não, preciso ir embora, não vou ficar aqui, com medo de se relacionar, né? Então eu vejo isso muito forte hoje. E ainda mais nessa pandemia, eu percebi que muitas pessoas ficam com essa fobia, né, por não querer estar junto naquele ambiente, principalmente na igreja, por esse medo da doença, né? E acaba trazendo outros transtornos. Eu acho que com certeza você tem recebido muitas pessoas assim, né? Bastante, bastante. Até porque eu vejo que nessa época de pandemia, as pessoas têm começado a ter alguns sintomas, né, que são muito parecidos com os sintomas que eu disse aqui da questão da... Deixa eu ver se eu vou saber explicar mais claro aqui. Com os sintomas da ausência paterna, que é um sintoma de rejeição, que é um sintoma de baixa autoestima, é um sintoma assim, de dependência, que são sintomas, não, são impactos, né? Sintomas é outra coisa, impactos. E às vezes as pessoas, quando estão nessa época de pandemia, eles acabam se sentindo também inseguros, porque é algo assim muito incerto, né? Se eu for para a igreja, essa época da pandemia não acabou, a doença ainda está aí, as pessoas ficam se sentindo inseguras. As pessoas, às vezes, quando pegam essa doença, se sentem um pouco rejeitado pelas outras pessoas, porque não podem chegar perto, porque se ficou sabendo que a pessoa teve o Covid, a pessoa tem um mês que foi curada, mas a pessoa já fica com receio de chegar perto do outro e a pessoa já sente que está sendo rejeitado. Então, eu vejo que tem algo assim muito parecido também e que as pessoas precisam também estar atentos para poder cuidar. Porque, às vezes, a pessoa acha que isso vai passar e, às vezes, não passa. E precisa ser tratado. E precisa ser trabalhado. Entendeu, ô Esther? Porque eu vejo que hoje, quando você identifica o problema, é fácil. O negócio é você procurar ajuda. É o mais Você difícil. acredita? É o mais difícil. Você identificar o problema é fácil. Agora, você procurar ajuda é mais complicado. E é o que eu sempre falo. Não deixe as coisas agravarem para você procurar ajuda. Procure logo que você identifique para que elas não se agravem. Não tem quando você vai no médico e ele fala assim, vamos fazer um exame aqui preventivo, porque tudo que é descoberto no início tem mais chance de ser curado, de ser tratado. Então, vamos logo fazer a prevenção. Só que quando se trata de saúde mental, as pessoas nunca olham, nunca têm aquele olhar de falar, não, eu vou prevenir para que isso não se agrave. Mas eles esperam se agravar para depois de, olhe lá, procurar ajuda. Entendi. E isso é muito, muito sério. Isso é muito importante. As pessoas entenderem. Busque ajuda antes que ele venha se agravar. Amém. Entendeu? Esse assunto é bem longo, né? Mas a gente vai encerrar a nossa live. Eu quero te agradecer pela explicação, né? Me ajudou bastante, eu me identifiquei em algumas coisas ali. E com certeza Deus te usou poderosamente, né? Tanto na psicologia, principalmente na psicologia, que é muito importante, muitas pessoas precisam romper essa barreira. E eu gostaria, nesse momento, que você fizesse uma oração para essas pessoas que estão aqui ou pessoas que vão assistir essa live depois, para que o Senhor venha entrar, penetrar no corações dela, para que elas venham, primeiramente, reconhecer o que você falou, né? Reconhecer que elas precisam de ajuda. Segundo, para que o Senhor venha colocar essa força que as pessoas não têm, né? Essa força de buscar uma ajuda, de reconhecer e buscar que precisam de uma ajuda de um psicólogo, e principalmente do Senhor. E para que essas pessoas venham realmente a sentir o amor do Senhor. Que esse amor, né, no início nós falamos que esse amor nos constrange quando a gente aceita, quando a gente realmente quer viver esse amor e consegue deixar o Senhor habitar em nosso coração, a gente não consegue ter esses medos. Esses medos vão embora, né? Como eu falei, o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, faça uma oração para que essas pessoas realmente possam confiar no Senhor e acreditar que através dele, né,
na vida dessas pessoas, o Senhor pode transformar esse quadro que muitas pessoas estão vivendo nesse momento. Amém? Amém. Senhor Deus, eterno Pai, maravilhoso e glorioso Rei. Nesta hora, meu Senhor, nós estamos aqui tratando de uma culpa, Pai, que é muito, muito importante para nós. Porque se trata da paternidade, ó Deus. Se trata do Pai. E o Senhor é o nosso Pai, Senhor, que nos ama, que cuida de nós, que não nos abandona em momento algum, que não nos rejeita. O Senhor não olha para A ou para B e fala, esse é perfeito, esse tem defeito, então esse eu vou amar, esse eu vou desprezar, mas o Senhor olha para nós com um amor tão grande, Deus, que nos constrange, porque o Senhor não olha para a nossa aparência, Deus, o Senhor olha para o nosso coração, para o nosso interior, e o Senhor vê em nós, ó Deus, pessoas que podem ser instrumento nas mãos do Senhor, mas que muitas das vezes esses instrumentos, a gente até diz, estão feridos, estão machucados, ó Deus. Eles até identificam que tem essa ferida, mas não procuram ajuda. Ai, que essas pessoas que estão aqui hoje, ó Deus, que estão se sentindo feridos, que estão se sentindo rejeitados, ó Deus, com baixa autoestima, que vivem uma dependência do outro, ó Deus, que causa sofrimento. Que essas pessoas possam, ó Deus, olhar para Ti hoje com um olhar diferente, que elas venham entender Em nome de Jesus. está do lado delas, que o Senhor está junto delas em qualquer momento, em qualquer situação, que o Senhor é a segurança delas, Senhor meu Deus, que elas são dos olhos de Deus, que elas são lindas, que elas verdadeiramente só têm que depender do Senhor, ó Pai, pois o Senhor é aquele que cuida de nós. Tem aquele momento que fala, eu cuido de ti, o Senhor cuida mesmo, Senhor. O Senhor cuida de nós. E é por isso que nós te amamos, ó Deus. É por isso que nós te amamos, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Pedimos a ti nesta hora, Deus, que o Senhor vai visitando os corações, vai visitando as mentes, ó Deus. Jesus, tem alguém aqui nessa noite, nessa live, ó Deus, que estava se sentindo assim, como nós falamos aqui hoje, segura, se sentindo, Senhor, meu Deus, sem valor, que essa pessoa venha ser visitada pelo Espírito Santo de Deus, que ela venha encontrar segurança nos teus braços, que ela encontrar, Senhor, meu Deus, refúgio debaixo das tuas asas, que ela venha se sentir, Senhor, meu Deus, acolhida por um Deus que está o tempo todo dizendo, filha amada, eu estou aqui, eu sou o teu pai, eu sou o teu paizinho amado, você pode me chamar de pai, porque você é minha filha, você é minha filha amada, Senhor, porque o Senhor está nos conduzindo nessa luta, sabe? Meu Deus, que essa pessoa venha entender que ela pode chamar o Senhor de Pai, porque o Senhor é o Pai dela, o Senhor é o nosso Pai, ó Deus. Que esse coração aflito, ó Deus, venha se sentir, ó Pai, nessa hora acolhido pelo Senhor. Traga alívio, traga o refrigério, Senhor, meu Deus. Queridas aqui hoje, ó Pai, que elas venham entender que se trouxe dor, trouxe sofrimento, é porque precisa ser tratado. É porque precisa ser cicatrizado, ó Deus, se está sangrando, se está doendo, é porque ainda não cicatrizou. Meu Senhor, que nesta noite o Senhor venha passar o teu bálsamo de Gileade nesses corações. Venha trazer amor, Senhor, venha trazer amor, venha trazer refrigério sobre nós. Que acima de tudo, ó Deus, elas venham se sentir, ó Deus, filha do Deus Todo-Poderoso, filha amada, filha escolhida, separada, remida e lavada no sangue do Cordeiro. Ó Pai, abençoa, Senhor, cada pessoa que fez parte dessa live, aquelas que tiveram que sair, aquelas que vão assistir a gravação depois. Deus, Ana Esther, com esse propósito, ó Deus. De repente ela pensa que é algo que vem do coração dela, mas eu tenho certeza que vem primeiramente do coração de Deus. Para alcançar pessoas. Às vezes ela vai alcançar 2,
3, 4, mas não importa se alcançar uma e ter mudança de vida e ter transformação, Senhor, já valeu a pena, Deus. Já valeu a pena, Pai. Que ela continue firme nesse propósito. Que ela continue firme, Deus, chamado, Senhor, na vida dela. Continue usando e capacitando a Esther, Senhor. Derramando sua graça sobre a vida dela, cobrindo toda a sua família. Pai, nós oramos nessa hora, agradecendo ao Senhor pelo teu amor. Amor esse que nos constrange, ó Deus. Mas é um amor, Senhor, meu Pai, que diz para nós em todo tempo que eu lanço fora todo medo. Todo medo. Assim, Deus, nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastora, fica na paz. Um beijo no teu coração. Obrigada. Foi maravilhoso. Se eu pudesse, ficava aqui até. Mas com certeza vão ter outras oportunidades. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, abençoe a tua vida, a tua casa, teu ministério, em nome de Jesus. Que você continue essa mulher abençoada, com essa sabedoria que a gente sabe que é Deus que dá, né? E essa sabedoria também que você estudou e você, assim, eu tô maravilhada, né? Tô me sentindo até mais aliviada de ter falado também. Eu não manjo muito, mas foi uma aula, assim, para mim foi uma aula, assim, maravilhosa, né? Então, que Deus te abençoe e que essas pessoas que estão ouvindo aqui, com certeza a gente vai ter muitos relatos, pode ter certeza que eu vou compartilhar com você, tá bom? Obrigada. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Meu Deus, eu já quero.